pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Se você é novo por aqui, está chegando agora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E se você já faz parte da nossa equipe, muito obrigada também por mais uma visita sua aqui no nosso canal. Mas se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você estar recebendo as notificações. Não deixa de deixar o like, é isso, é muito importante pra gente. Deixa aqui embaixo também nos comentários o seu feedback, ok? Hoje a gente está na nossa aula 8 do nosso curso de capacitação para professores da EBD. E se por acaso você perdeu alguma aula, não se preocupe, todas elas ficarão gravadas aqui na nossa plataforma. Tem uma playlist salva aqui com o nome Curso de Capacitação para Professores da EBD. Depois dá uma olhadinha lá, ok? Compartilhe esse vídeo com os amigos e irmãos e vamos embora para o vídeo de hoje. A nossa aula de hoje é a aula de número 8. Nós falaremos sobre a questão do professor da EBD em postura e comportamento. Então vamos embora para o vídeo? Aqui o nosso professor Dominguinho, e ele vai estar aqui falando para a gente o nosso cronograma como ele sempre vem fazendo. Nós falaremos sobre definição de postura e comportamento, falaremos sobre como a apresentação pessoal fala por si, falaremos sobre vestimento, falaremos sobre fala, linguagem e voz, educação e gentileza, postura de líder lidando com inseguranças, expressões corporais e vícios de linguagem. Tem bastante coisa aí, não tem? Então vamos embora para o vídeo. Vamos lá. Inicialmente, a gente precisa entender o que pode ser definido como postura. A gente fala, te falta postura, arruma a tua postura. E aí, quando a gente vem para esse contexto de postura e comportamento, o significado de postura é a questão do conjunto de atitudes e comportamentos considerados apropriados ao exercício da função, principalmente no que diz respeito às competências, ética e responsabilidade. A gente tem um vídeo aqui falando sobre ética e moral, então dá uma olhadinha lá que também está bem importante. Então vamos lá. A postura ela é o conjunto de atitudes e comportamentos. Postura não é só a coluna torta, ok? Postura aqui é como a pessoa se comporta mediante a sua classe, né? Aqui está falando na questão da função, como a gente está falando de professor da EBD. E a gente vai ver que não é só a questão dele ser um facilitador. Existem linguagens não verbais, existem coisas em você que vão falar sem você precisar abrir a sua boca. E hoje você vai ver que coisas são essas. Vamos embora então. Existem comportamentos... A gente precisa falar sobre essas verdades também, amados. Existem comportamentos que são muito ruins e eles mancham a sua postura. Você fica mal falado, você fica mal visto e perde a sua credibilidade. A palavra de Deus nos diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Será que é honroso você ter uma fama feia? Será que é honroso você carregar aí um título, um rótulo de algo ruim? Então deixa eu mostrar aqui para vocês alguns comportamentos que podem manchar e com certeza mancharão a postura de um professor. O professor fofoqueiro, aquele que não consegue deixar de comentar da roupa dos outros, da vida dos outros, da casa dos outros, da aula do outro, do aluno que não veio porque viu na rua, enfim. Isso não cabe a nós. O professor cri-cri, o que seria o professor cri-cri? Aquele professor louco que surta do nada, aquele professor que se estressa, precisa produzir fruto do espírito. O professor atrasado, que ele pode ser uma bênção, mas ele está sempre em cima da hora, ele está sempre chegando atrasado na aula, isso é prejudicial. O professor folgado, que nunca leva nada para a classe, que nunca faz nada para poder, né, dar uma melhorada na sua aula e quer ficar pegando emprestado, quer ficar pegando do outro professor, quer tudo dos outros, mas ele mesmo nunca faz. Nós temos o professor grosseiro, aquele professor sem filtro, que fala sem pensar, que sai soltando tudo. Isso é feio. O professor mal-humorado, aquele professor que vive estressado, que tudo para ele tá ruim. Você vai falar, olha que tempo maravilhoso, tempo horrível, chovendo muito, não, tá muito calor, não, tá muito frio. Aquela pessoa que tá sempre mal-humorada, sabe? Aí tem aquela pessoa de comportamento mentiroso, olha, isso é grave, nós somos cristãos. A gente tem aquele que é um livro aberto, ou seja, aquele que está contando da sua vida a aula inteira. A aula dele é só falar da vida dele, sendo que a aula de EBD não é testemunho pessoal. Você pode testemunhar se for aplicável,
mas não é transformar a sua aula num livro aberto, amado. Nós precisamos vigiar com isso. E aí nós temos aqui, ó, a questão da apresentação pessoal. Como que isso importa? A apresentação pessoal vai além do vestir. Por quê? Porque o seu corpo fala por você. Postura corporal, aí agora eu estou me referindo literalmente à maneira como você se porta, a maneira como você gesticula, a maneira como você mantém a sua coluna durante a aula. Higiene pessoal, isso precisa ser falado. A questão de escovar os dentes, de você tomar um banho, passar um desodorante, se for o caso, um homem cuidar dos seus cabelos, cortar os seus cabelos, cuidar da sua barba se ele tiver, ou então se ele não usar a barba comprida, deixar a barba sempre alinhada. A mulher, ela também, a professora mulher, ter cuidado aí com a sua higiene pessoal. A questão do hálito, você vai estar falando aí com seus alunos, a gente está vindo aí de um período que a gente usava máscaras, algumas pessoas adquiriram alguns hábitos ruins, né, de não escovar os dentes, enfim, a gente precisa ter esse capricho e cuidado também com os nossos itens de estudo, a nossa Bíblia, a nossa revista, os nossos cadernos, as nossas canetas. Imagina, você vai para sua aula DBD com essa revista toda amassada, toda suja, com página rasgada, a sua Bíblia toda empoeirada, suas canetas todas mordidas. Isso é totalmente deselegante, irmãos. E isso fala muito de você. Você precisa demonstrar um capricho, um zelo por suas próprias coisas. E aí agora a gente vai falar aqui a questão de vestimenta. O que as suas roupas falam sobre você? Eu quero deixar bem claro aqui que o intuito dessa parte do vídeo não é falar sobre uso e costume, não é falar sobre doutrina, o que cada igreja permite ou não permite, porque isso é individual de cada congregação e seus pastores. O objetivo aqui não é falar sobre isso. Mas existem coisas na vestimenta cristã que elas são aplicáveis a todos cristãos, independentemente de usos e costumes. E aí a gente vai ver o que isso deve ser levado em conta para a nossa apresentação pessoal na EBD. A questão da decência. Decência não está associado somente a, como eu disse, a uso e costume. Mas mesmo que você use uma saia, como mulher, será que essa saia está adequada? Será que essa saia está decente? Ela não está marcando algo que não deveria marcar? Será que a calça de determinado professor não está um pouco justa demais? Será que, né, a gente tem que ter essa noção de decência, se olhar no espelho e ver, será que eu estou adequado para ficar em pé em frente de várias pessoas? Será que as minhas roupas estão marcando partes do meu corpo que não deveriam marcar? Isso serve tanto para homem quanto para mulher, ok? Estado de conservação da roupa, sim, porque é extremamente chato você olhar para alguém, entenda, eu não estou criticando, eu estou falando aqui como as suas roupas falam sobre você. Você pode ser uma pessoa simples, uma pessoa sem muito dinheiro, isso não é problema algum, só que você ter o cuidado, ter o zelo, imagina uma roupa toda rasgada, uma roupa toda furada, uma roupa toda suja, isso também conta muito na apresentação pessoal. E aqui já vem, ó, a próxima etapa, a limpeza e o estado da roupa. A roupa deve estar limpa, não deve estar mal cheirosa, ela deve, pelo contrário, estar cheirosinha, limpinha. E a questão da adequação da roupa. Como isso? Vamos lá, se você vai dar uma aula no domingo de manhã, 9 horas da manhã, obviamente você não vai colocar um smoking de festa, obviamente você não vai colocar um vestido de madrinha de casamento para poder dar essa aula. Da mesma forma que, se você for para um casamento, se você for padrinho ou madrinha de alguém, você não vai colocar uma roupa que você usa para poder ir ao mercado. Isso é questão de adequação. Então, eu usei dois extremos completamente gritantes, mas há uma necessidade da gente adequar a nossa veste ao ambiente, à temperatura, ao local, levando sempre em conta a questão da decência, ok, amados? E aí agora nós vamos ver aqui a questão da fala, linguagem e voz. O que seria a fala? A fala é a utilização oral da língua pelo indivíduo. A voz é o som produzido por nossas cordas vocais, pela passagem de ar nas nossas pregas vocais. E a linguagem é a transmissão de conceitos, ideias e sentimentos. Então reparem, a fala é o que eu estou fazendo, a voz é aqui, ó, transmitida pelas minhas cordas vocais, e a linguagem que eu estou usando é o idioma português. Eu estou usando aqui uma linguagem falada, né, utilização oral da minha língua, que está usando a minha voz. Estou usando também uma linguagem não verbal através de imagens, através de coisas aqui do slide.
Então, isso tudo aqui é muito importante para a sua aula. Como você adequa a sua fala, se você está falando um linguajar, né, chulo, um linguajar baixo, com palavras de baixo calão, isso não cabe a nós. E como nós estamos usando a nossa voz? Será que ela está sendo dosada na medida certa? Será que eu estou gritando numa sala pequena com poucos alunos? Será que eu estou forçando muito a minha voz porque minha classe é muito grande e eu preciso, às vezes, de um microfone para poder me ajudar? Então, isso tudo deve ser levado em conta, ok? E aí eu vou deixar aqui para vocês uma frase de Rafael Noleto que diz: a educação, a gentileza e a cordialidade são fundamentais para relações humanas saudáveis. Sem isso, não se consegue muita coisa, além de gerar antipatia. Então, seja educado, seja gentil, seja cordial, porque isso com certeza vai trazer uma visibilidade para você muito positiva, ok? E aí aqui nós vamos falar sobre a questão do professor com postura de líder. Sim, você como professor é o líder da sua classe, é o líder da sua turma. Só que uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês: liderança nada tem a ver com autoritarismo, pressão nos liderados ou forçar o outro a te respeitar como tal. Liderar é conduzir, unir e desenvolver os liderados. E aí, o que precisa ficar claro aqui? Você não é um ditador na sua aula, você é líder da sua aula. Você enganja, você facilita o aprendizado. Lembra lá da nossa aula do professor facilitador? E aí, vamos lá, o professor é quem conduz a aula. Tem professor que é muito inseguro, muito inseguro. E aí os irmãos ou as irmãs da sua classe, enfim, começam a fazer perguntas e ele fica inseguro, a voz dele fica baixinha, ele não consegue reagir. E aí ele acaba deixando a aula fluir do jeito que vai fluir, não coloca ordem, no fim das contas ele não concluiu a lição, no fim das contas ele não ministrou o que preparou. Então o professor é quem conduz e é ele quem dita o ritmo do aprendizado. Como? Se eu estou vendo que a minha turma está aprendendo e eu posso aprofundar um pouco mais, eu vou acelerar esse ritmo, da mesma forma que se eu estou acelerada e eu estou percebendo que meus alunos não estão entendendo nada, eu vou desacelerar. Ele é quem dita o ritmo da sua aula. E ele é responsável pela organização da classe. Se a sala tem um aspecto sujo, bagunçado, desorganizado, se os alunos ficam jogados, conversando, você é o responsável por melhorar essa situação. E ele é responsável a garantir o aprendizado no que tange a ele próprio, ok? Veja quais são as suas inseguranças, trabalhe em cima delas, mas não se deixe levar por isso, ok? E aí agora nós vamos ver aqui algumas expressões corporais e alguns vícios de linguagem que são extremamente prejudiciais para a sua postura e para o seu comportamento. O corpo fala por você. Sua linguagem corporal dirá como você está mediante diversas situações. Por você ficar exposto a muitas pessoas e você ser o professor, todos reparam em você. Então a gente precisa evitar, né? Isso na verdade nem deveria haver no nosso meio. Gestos obscenos. Você deve evitar falas repetitivas como o tempo todo, né, no final de toda a frase. Ficar falando tá ok, tá ok, tá ok. Eu sei que às vezes a gente pega esses viciozinhos, eu sei que às vezes a gente acaba pegando essa mania. A gente precisa só tomar cuidado com isso e cortar, parar realmente. Ficar falando, por exemplo, o tempo todo, tipo assim, tipo como. Então a gente precisa ver aqui esses vícios e trabalhar em cima deles para a gente melhorar, para a gente não criar aquela repulsão dos alunos ao nos ouvir, ok? Olha eu falando aqui de novo. E só para reforçar, para a gente não esquecer, a aula da EBD não é pregação. Existem pessoas que são pregadores e professores, e aí na hora da aula ele se empolga e ele acaba, pregando ao invés de dar aula. Não que seja errado, mas não é o adequado, ok? A gente precisa separar aí a questão de aula versus pregação. Existe toda uma diferença, então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado nisso também. E o versículo do dia está lá em Tito, capítulo 2, versículo 7, que diz: você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seu ministério. Obrigada por você ter ficado até aqui com a gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!